Olá, velhos amigos, como é que vocês estão? Eu espero que bem. No vídeo de hoje vamos contar curiosidades sobre a minha novel, Todd Old Adventures. Só um avisozinho bem rápido. Primeiro, tudo que eu falar aqui pode mudar no futuro, mas por enquanto essas são as informações que eu tenho para dar para vocês. Enfim, vamos começar as curiosidades, amigos. Primeira curiosidade. Curiosamente, o primeiro amigo de Todd que foi mostrado na série não foi nenhum editor, e sim Alastor, o demônio do rádio. Isso lá no primeiro episódio. Já o primeiro editor que apareceu na minha novela foi o Davi, que curiosamente apareceu numa privada. Essa curiosidade é bem óbvia. Quando o Daniel aparece para salvar o Davi, ele faz uma clara referência ao Chapolin Colorado. Ele até fala eu, e aí sai um somzinho do Chapolin Colorado. Quando o Todd é perseguido pela Alice, toca exatamente a mesma música que toca no filme Scooby-Doo e o Monstro do México. No final do primeiro episódio, Miss Circle faz uma clara referência ao filme Minecraft, cantando a música Lava Chicken. Haveria uma cena descartada do episódio 1, onde Alastor daria uma poção para o Todd. Essa é a mesma poção que ele usou para derrotar Alice no final do primeiro episódio. Por falar em Alice, originalmente o vilão do primeiro episódio seria o Giganotossauro ao invés da Alice, mas eu decidi trocar pela Alice. O Giganotossauro e a Alice têm uma coisa em comum: eles foram os únicos vilões que apareceram apenas em um episódio. E eu pretendo que eles voltem na segunda temporada, não sei ainda. No segundo episódio, quando o Patrick Bateman aparece pela primeira vez, ele conversa com Todd, e curiosamente essa foi a única cena de diálogo entre os dois em toda a primeira temporada. Quando Todd e Miss Circle investigam mais a fundo o escritório do Patrick Bateman, eles encontram no canto uma bandeira dos Estados Unidos. Isso simbolizava na época que no futuro o Homelander ia aparecer na série. Isso não acabou, eu vou sair daqui. Isso era o código binário do final do episódio 2, que do Patrick Bateman, que foi resolvido pelo Saul. No episódio 3, vimos um código na identidade do Patrick Bateman. Isso traduzido significa Homelander está vindo. E por falar no Homelander, ele é meu vilão favorito da novel. A luta de Homelander contra o Alastor é uma referência à luta do Alastor contra o Adão em Hazbin Hotel. O episódio 4 foi o primeiro e único que teve a participação do Todd Bot. Originalmente, Homelander ia sim morrer, só que eu decidi deixar ele vivo porque eu gosto muito do personagem, diferente de outras pessoas, né? O Scooby-Doo sem dúvida é o personagem mais esquecível dessa novel. Sério, ninguém lembra que ele está na novel. Mas eu pretendo fazer um episódio solo dele. Quero ver você não lembrar dele. O amuleto encontrado pelo Todd no episódio 3 como eu posso falar, não tem mais propósito. Não, quer dizer, vai ter alguma hora. Tudo bem que foi falado que ele é usado para deter seres do mal, mas pra mim isso não faz mais sentido. Então eu decidi descartar essa ideia. E fiquem abertos aí pra que serve esse amuleto. Ele não foi descartado da história, apenas tá sem uso nesse momento. Um dos maiores mistérios da primeira temporada é que relação a Miss Grace tem com Patrick Bateman, já que vimos nessa foto os dois juntos. Miss Circle tem 30 anos e Todd tem 22. E Todd Larson é comunista e português, e Miss Circle é japonesa. Ok, essa é até que bem óbvia. Lord Hansel é muito croata. Ele é apaixonado pelo país dele, ele deixa isso bem claro. A Sim da minha novel não é tão forte quanto a de Mudedoners. Ela é forte, mas não se compara com a de Mudedoners. A Sim realmente acha que o Homelander é seu pai. Ela não fala isso por zoação ou tirar onda da cara dele. Ela realmente acha isso. O Toddzilla foi inspirado naqueles personagens que conseguem se transformar em seres poderosos, tipo o Hulk e o Tom de Eastwood. O Patrick Bateman e o Hanson são os personagens mais poderosos da minha novel, atingindo feitos impressionantes. O Godzilla Death é o vilão mais poderoso da minha novel, conseguindo corromper a galáxia inteira com apenas um ataque.
Godzilla Blood Death é o próprio Purgatório encanado. Ele mesmo afirma isso no episódio 8. A próxima curiosidade não será contada por mim, será contada por um amigo meu. Fala aí, mano, Sauni. Opa, deixa eu tomar um pouco do lugar do Thor pra falar esta curiosidade. Enfim, então, um fato, uma curiosidade de que eu vou falar. Eu já conversei com o Thor sobre isso e sim, vai ter um mini-filme do Sauni pra vocês entenderem mais um pouco sobre a história desse personagem e também seu desenvolvimento, já que ele é o melhor personagem da novel. Ele carrega a novel e se o Thor de reclamar é por conta que ele tem inveja. Enfim, é um fato curioso, invadir a coisa do Thor só pra isso. Agora é só sair que não vai ver nada. Relax. Originalmente, o Snork ia falar, sim, ele ia conseguir falar. Só que eu decidi mudar de ideia. E agora o comportamento dele vai ser mais ou menos como o Banguela de Como Treinava o Dragão. O final do Godzilla Blood Death é um pouco confuso. Não sabemos se ele está vivo ou morto. Afinal, quando ele entrou no portal com o Todd, não vimos ele morrer. Mas também não vimos ele vivo. Então fica em aberto para vocês decidirem se ele está vivo ou morto. Esses são todos os personagens descartados da primeira temporada da série. Fica aberto o futuro deles. Alguns não vão aparecer, alguns outros vão. Não sei ainda. Fica a critério de vocês. Originalmente, Mr. Barreal seria tipo um braço direito do Patrick Bateman. Aquele tipo de ajudante abobalhado. Mas eu decidi descartar essa ideia. No episódio 8, na cena que o Homelander descobre que não tá sozinho com a Sim, originalmente, ao invés de aquele ser misterioso, quem iria aparecer na real ia ser o Deadpool, mas eu decidi deixar ele pra segunda temporada. A segunda temporada vai ter mais episódios que a primeira. O Snork e o Scooby-Doo terão episódios focados neles, episódios mais humorísticos, focados nos dois. Bom, se eu não conseguir fazer um episódio, pelo menos aqueles curtas eles vão ter. As Montanhas Verdes aparecerão mais vezes na série. O Homelander tem a origem mais parecida com a do Superman, mas ao invés dele ser mandado pro planeta Terra, ele destruiu todo o planeta natal dele, matou todos os familiares deles e veio pra cá. Uma origem mais parecida com a do Superman. Hansel tem medo do Patrick Bateman. Vemos no culto os dois lados da moeda, que ele tem alucinações com o Patrick Bateman. Ele ainda está muito traumatizado do que aconteceu no passado. Todd foi responsável pelo 11 de setembro. Sim, isso é canônico. Davi foi o único editor que apareceu em todos os episódios. Ok, eu já falei de cenas que foram descartadas, ideias que foram descartadas, agora eu vou falar um episódio inteiro que foi descartado, que eu acho que seria o episódio 2 ou 4, não estou lembrado agora, mas esse episódio seria mais focado na Miss Circle viajando pro Japão com o Todd. E eu não sei muito bem como seria a ideia desse episódio, mas eu decidi descartá-lo. Bom, depois de um tempo pensando, eu finalmente decidi o nome da minha filha. O nome dela será Miss Stella. O cavalo do True apareceu em 3 episódios. No episódio 3, no episódio 5 e por último no episódio 8. Originalmente, a Miss Circle ia se transformar no Zilla Jr. para ajudar o Todd na batalha final, mas eu decidi mudar de ideia. Há um bom tempo atrás, eu postei 2 minifilmes do Todd, e eles serviram de leve inspiração para eu criar o primeiro episódio. Foi graças à novel que eu conheci um dos meus melhores amigos aqui da plataforma, o Sauni, e eu sou eternamente grato. Eu pretendo fazer ou um episódio ou um curtinha contando um pouco mais sobre a história do Snork. Na cena dos créditos do final do episódio 8, toca exatamente a mesma música dos finais dos episódios de Digital Circles. Se eu não estiver enganado, ao todo vamos ter
13 novos personagens na segunda temporada. E por último, mas não menos importante, o nome Old Adventures foi baseado na minha clássica frase Old Friends, só que eu apenas tirei o Friends e botei Adventures. Bom, e chegamos no final. Eu quero agradecer se você assistiu até aqui e muito obrigado a você que ama essa série, tanto quanto eu, sério, muito obrigado mesmo. E é isso. Até a próxima, velhos amigos.